Estudo Bíblico, Paixão de Cristo, livros São Mateus capítulo 27 e São João capítulo 20. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo-o, então, condenado, tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa, isso é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali fizessem um cemitério de estrangeiros. Esta é a razão por que aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, quem o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: não houve todos esses testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado de Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Cristo? Todos então responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal ele fez? E gritavam ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão, arrancando-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto de escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos e meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara, dobrando os joelhos diante dele. Diziam com escárnio: salve o rei dos judeus. Cuspiram-lhe no rosto e, tomando a vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levantaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene, Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gongotá, isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho com fel. Ele provou, mas recusou beber. Depois de haverem crucificado,
dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: repartirão entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançarão a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam injuriavam, sacudindo a cabeça, diziam: tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombaram dele. Ele salvou a outros e não pode salvar a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus livre agora. Se ama porque ele disse: eu sou o filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o trajavam, desde a hora 6ª até a 9ª. Cobriram-se toda a terra de trevas. Próximo da hora 9ª, Jesus exclamou em voz alta: Eli, Eli, em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente, um deles tomou a esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, penderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e o corpo de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde da Galiléia para servi-lo. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e depositou num sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá sentados de frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos, poderiam vir roubar o teu corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: tende uma guarda, ide e guardai-o, como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra, e colocaram guardas. São João capítulo 20.
No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolada num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido as Escrituras segundo a qual Jesus devia ressuscitar entre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E dessas palavras voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se a ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou a ele lhe tinha falado, o que ele tinha falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhe ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disseram-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhe serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes lhe serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídime, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque viste, feliz aquele que crê sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que creais em que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.